Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e hoje vamos falar da segunda parte de Roma Antiga. E o nosso assunto, o assunto da aula de hoje é a expansão romana. Então, na época republicana, tivemos a expansão romana. Ou seja, eu quero dizer para você que Roma era um ponto no mapa. Roma era um pedaço, né, era um pontinho na Península Itálica, dominava regionalmente o centro da bota e vai expandir seu domínio, vai dominar grande parte do mundo conhecido na antiguidade, certo? Entendeu aí? Agora, esta expansão romana, ela tem etapas, não é? Nós vamos conversar aqui com você, pelo menos há duas etapas a serem colocadas, né? A primeira etapa é esse domínio regional, é a expansão romana e domina toda a Península Itálica. Há dois povos que podem se colocar principalmente no caminho dos romanos para a unificação da Península Itálica. Primeiramente, no norte, há o povo etrusco. Eu já falei no vídeo anterior, né, dos etruscos. E os etruscos, até na época da monarquia, impuseram os três últimos reis, o Tarquínio, né, o Sérvio e o Tarquínio II. Houve então, portanto, um domínio etrusco sobre a cidade de Roma no começo. A expulsão do sétimo rei é um início da ideia de que o povo latino vai expulsando o domínio etrusco. A Etrúria era ao norte, não é? E esse predomínio, então, da Etrúria vai diminuindo a partir, portanto, do século VI. E quando a gente chega ali, provavelmente ali por volta do século IV, mais ou menos, os romanos decidem eliminar completamente a Etrúria. Eles atacam os etruscos e, de fato, eliminam completamente aquela cultura. Ela é completamente eliminada. Para você ter uma ideia, a arqueologia tem uma dificuldade de conhecer mais detalhadamente o povo etrusco, justamente por essa ação devastadora de extermínio que o povo romano teve em relação aos etruscos. A arqueologia tem os maiores conhecimentos sobre a Etrúria e os etruscos quando analisa o único lugar que os etruscos não foram atacados pelos romanos, que foram os cemitérios, para você ter uma ideia. Agora tem o povo do sul. O povo do sul você viu também na aula de Grécia, né? É a Magna Grécia. Então, as cidades da Magna Grécia. Em geral, a maioria das cidades da Magna Grécia aceitou o domínio romano. Houve algumas cidades que não aceitaram, aí os romanos dominaram militarmente. O melhor exemplo foi a cidade de Siracusa. E aí há um cerco em Siracusa, né? E o domínio romano posterior. Bom, com esse processo, a Península Itálica ela é unificada. Lembrando do Arquimedes, né? O Arquimedes era um dos grandes gênios de Siracusa e ele ajudou muito o exército de Siracusa a tentar construir algum tipo de armamento e de armadilha para os romanos não conseguirem dominar Siracusa. Mas depois, no ano de 212, os romanos entram em Siracusa e o Arquimedes acaba até morto. O general Marcelo de Roma tinha proibido matar o Arquimedes, mas um soldado romano acabou se enganando e matando o Arquimedes. Então há um domínio total de Roma sobre a Magna Grécia ali entre os séculos IV, não é, e o século III a.C. Então essa primeira etapa unificou a Península Itálica sob o domínio romano. Agora existe a segunda etapa da expansão romana. A segunda etapa da expansão romana é assim: havia uma cidade do norte da África, onde seria a Tunísia atual. Essa cidade era de cultura fenícia, era a nova cidade, seria Cartago. Então Cartago, já há algum tempo, você deve se lembrar dos fenícios, da talassocracia, navegação comercial. Já fazia um tempo que os caras de Cartago, os cartagineses, estavam se espraiando e dominando grande parte e grande porção do Mediterrâneo Ocidental, ocupando partes da Sicília,
não é? As ilhas do Mar Tirreno, Sardenha, Córcega, pedaços lá do sul da atual Espanha. Então eles já tinham um grande domínio sobre o Mediterrâneo Ocidental. Exatamente nesse momento tem a expansão romana. Então veja que há um choque entre o interesse romano e o interesse cartaginês. Isso vai levar a uma série de guerras. Os romanos chamavam os cartagineses de fenícios punis. Por isso essas guerras, pela hegemonia, pelo domínio do mar Mediterrâneo, receberam o nome de guerras púnicas. Então, guerras púnicas entre os séculos III e II a.C. Foram três, né? Vou dizer rapidamente para você um pouquinho sobre as três guerras. Na primeira guerra púnica, os romanos derrotaram os cartagineses e expulsaram os cartagineses da Sicília e das ilhas do Mar Tirreno. Bom, aí é uma segunda guerra púnica. Nessa segunda guerra púnica, os cartagineses tinham uma liderança de um general muito importante, Aníbal. Aníbal estava ali na Espanha, atualmente chamada de Espanha, o sul da Espanha, e ele vai marchar até a Itália. Vai passar inclusive pelos Alpes, numa jogada sensacional. E vai acabar entrando na Itália. O objetivo dele era realmente atacar os romanos, atacar Roma. Derrota os romanos numa batalha impressionante, que foi a Batalha de Canas, e marcha para aniquilar a cidade de Roma. Entretanto, aí há uma discussão entre os historiadores militares, que o Aníbal não decidiu atacar diretamente a cidade de Roma. Talvez ele desejasse gerar medo em Roma, para que Roma então propusesse um tratado de paz humilhante, e isso desse uma vitória a Cartago. Talvez ele soubesse que um cerco a Roma demoraria muito tempo, talvez fosse infrutífero. Na verdade, havia um general em Roma chamado Cipião, que percebeu que se as tropas principais de Cartago, chefiadas por Aníbal, estavam atacando Roma, então a cidade de Cartago estava desprotegida. Então houve um ataque romano a Cartago diretamente. É a famosa Batalha de Zama, em que de fato os romanos vão conquistar Cartago nessa segunda guerra e vão impor a Cartago um duro tratado de paz, um dinheiro muito forte, muito milionário, que Cartago deveria pagar para os romanos, tanto que os romanos deram 50 anos para esse pagamento. E aí vamos para a terceira guerra púnica. Nessa terceira guerra púnica, o detalhe é esse, 50 anos para pagar esta quantia milionária que os romanos exigiram dos cartagineses. Só que os cartagineses pagaram em 10 anos. Isso acende o sinal amarelo. Aquele velho inimigo está se fortalecendo novamente. Então, entre os anos 149 e 146 a.C., os romanos cercaram Cartago e acabaram, então, depois de 3 anos, furando o muro de Cartago, matando toda a população de Cartago, tacando fogo na cidade de Cartago. Não ficou realmente pedra sobre pedra. Cartago foi aniquilada. Acho que você deve se lembrar, no mito do Rômulo e Remo, o Remo queria matar Rômulo e aí acabou querendo brigar com o Rômulo por causa que o muro era fraco, aquele comentário, que o muro de Roma era ruim, e aí por isso o Rômulo matou o Remo, dizendo que o muro de Roma era muito forte e que ninguém passaria. Então desde o começo Roma aniquila seus adversários. Depois a Etrúria, os etruscos, e agora os cartagineses. Há um holocausto cartaginês, sem dúvida. Agora, no próprio ano de 146, agora aquela aula de Grécia, lá no finalzinho do período helenístico, vai fechar aqui com a aula de Roma. No ano de 146 a.C., os romanos conquistaram a Grécia, a Macedônia, a Fenícia, o Egito e parte da Síria. Ou seja, aquele pedaço bastante considerável daquele velho império alexandrino, daquele velho império helenístico. Portanto, nós temos em 146 a.C. o fim do período helenístico e o início de um período de domínio romano, certo? Bom, há muitas consequências do domínio romano, dessa expansão romana para a sociedade da República Romana. Vou dizer para você os pontos principais. Primeiro, o mar Mediterrâneo passou a ser domínio romano. Os romanos até cunharam a expressão Mare Nostrum, o nosso mar, o nosso quintal. A economia romana ela passa de uma economia que era meramente agrícola, passa a ser uma economia também comercial, aquelas mercadorias nas galeras, nas galés, nos barcos romanos, sendo transportada
por tudo quanto é lado pelo mar Mediterrâneo. E aí você tem comerciantes que enriquecem, né, plebeus de primeira categoria, os chamados homens novos ou cavaleiros. Então esse pessoal é um produto dessa expansão, esse novo segmento social. A economia comercial se valoriza e há um produto muito destacado. Veja, Roma agora é uma máquina de guerra. Conquista povos, saqueia-os e escraviza as pessoas. Então, o produto mais importante passa a ser o escravo. O modo de produção na República Romana, após o início da expansão, é o modo de produção escravista. Isto gera uma consequência também, porque todos os trabalhadores são escravos. Então, isto aí vai tirar a ocupação de uma série de plebeus livres. Na real, você tem um modelo latifundiário que passa a predominar, então isso expulsa muita gente do campo. Ao mesmo tempo, quem trabalha no campo é o escravo, ou seja, latifúndio predominando. Então há o êxodo rural e uma massa de pessoas que são livres, que são plebeus livres, mas muito empobrecidos. E ao mesmo tempo, os escravos são os trabalhadores. Então há uma massa de trabalhadores e é necessário dar algum tipo de política social para esse pessoal, porque a demanda social vai ser muito grande. Para você ter uma ideia, Roma chegou a ter, na antiguidade, 1 milhão de habitantes, ou algo próximo a 1 milhão de habitantes, com um sistema de trabalho escravista e com uma massa muito grande de pessoas semi-desocupadas, problemas sociais serão muito grandes mesmo. Então, podemos partir exatamente para essa ideia de reformas sociais. Então, houve 2 tribunos da plebe. Tribunos da plebe que foram eleitos, mas que tentavam representar os interesses da plebe. Primeiramente, Tibério. No ano de 133 a.C., Tibério Graco. Tibério Graco propôs a lei da reforma agrária. Aprovou a lei da reforma agrária. O plebiscito agora não poderia mais ser vetado pelo Senado, pela lei Hortência. E aí, na hora de pôr em prática a lei da reforma agrária, ele acabou assassinado. Então houve o assassinato de Tibério Graco. 10 anos depois, o seu irmão, Caio Graco, foi eleito também um tribuno da plebe, e ali ele aprovou uma lei chamada frumentária. Lei frumentária seria a distribuição de trigo gratuito ou a um preço muito baixo ao povo. Justamente a ideia de que daqui para frente haverão padarias públicas, Pelo menos a fome por pão do povo será matada. Aí a seguir, o Caio tentou recolocar a lei da reforma agrária do seu irmão Tibério. E também acabou cercado por seus inimigos, num beco de Roma, e aí pediu para o seu próprio escravo o matar antes que o matasse. Então acabou morto também Caio Graco. Reformas, portanto, sociais profundas, como a reforma agrária, não foram possíveis, pois a oligarquia patrícia não concordou. Então, de fato, os romanos vão caminhar aos poucos para uma ideia de uma reforma paliativa, de uma reforma superficial, a ideia do pão, da lei frumentária, a ideia de divertimentos públicos, a ideia de banhos públicos, das termas, luta de gladiadores. Genericamente, nós vamos chamar isso de política do pão e circo, o pane et circenses, que na República tem esta origem, porque os problemas sociais não foram resolvidos, mas vai ter o seu auge, o seu grande momento na época lá do Império. Para você ter uma ideia, o Coliseu foi construído lá na época do Império, no ano 79, na época do Imperador Tito. Muito bem, então, nesse momento, estamos estudando a República. E você vai observar a seguinte questão, e eu vou chamar isso de crise republicana, é o momento final da República. Porque algumas pessoas, alguns líderes, alguns generais, se aperceberam que eles eram muito poderosos e que poderiam se insinuar na política e ir se reelegendo, ou cônsul, ou aquele cargo do ditador, que era o cargo de 6 meses, e à medida que eles vão se reelegendo, e eu contei isso na aula anterior sobre a ideia de república e os cargos têm ritos que devem ser seguidos. Se você não seguir aqueles ritos, por exemplo, ir se reelegendo, você vai se tornando um tirano, e aí a república começa a se desfazer, o seu sentido começa a perder-se.
Então, por exemplo, houve o general Mário. Né? Mário acabou se reelegendo tribuno da plebe em torno de 7 vezes. Né? Depois de Mário, o Mário ele tinha um lado mais popular. Né? Ele se apegava a algumas reformas populares para que o povo sustentasse no governo. Então há uma reação oligárquica, e aí a figura de Sila. Né? Sila então expulsa Mário, uma guerra civil é colocada na cidade de Roma, e o Sila domina por algum tempo. Após a aposentadoria de Sila, os 3 homens mais poderosos de Roma resolveram combinar um governo informal. Um governo de 3 homens é chamado de triunvirato. Então houve o primeiro triunvirato. Né? O primeiro triunvirato tem um sobrinho de Mário, que era Júlio César, o político mais importante, Pompeu, que era o general, Pompeu Magno, o mais importante daquele momento, do século I a.C., e o Crasso. Crasso, um cara também, o homem mais rico de Roma, muito conhecido também por dar combate àquela revolta do escravo Espartacus. Né? Ele, o Crasso e também o Pompeu foram os principais para acabar com essa rebelião deste escravo. Então esses 3 combinam o governo de maneira informal. O Crasso acaba morrendo numa rebelião, quando ele tentou reprimir uma rebelião. Portanto, há uma polarização entre o Júlio César e o Pompeu. Foi quando então o Júlio César virou o cônsul, governou por 1 ano, o próprio Pompeu casou-se com a filha de Júlio César, a Júlia, e aí havia uma união entre os dois. Quando acabou o governo do cônsul Júlio César acabou se transferindo para a Gália, ficou uma década na Gália. E aí ele conquista quase toda a parte da Gália, que seria a França atual, e se torna um homem muito rico, chefe de grandes legiões e muito carismático. Então os senadores achavam que Júlio César poderia reivindicar o cargo de imperador. E começou a jogar o Pompeu contra o Júlio César. A Júlia, filha de Júlio César, havia inclusive falecido no parto. Então não havia mais essa figura que uniria os dois. E então, de tanto o Senado conspirar, conversando com Pompeu contra a figura de Júlio César, há então um embate entre os dois, uma guerra civil que prossegue, não é? E a vitória foi de Júlio César. Júlio César acaba então se tornando o único governante e fica por praticamente uma década como ditador perpétuo. Então os senadores, tentando, na visão deles, alguns senadores salvar os valores republicanos de alguém que praticamente estava virando um imperador, acabou conspirando e matou Júlio César. Né? No dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César, ele iria até o Senado, mas como o Senado estava reformando, ele acabou indo na sessão do Senado, que era num teatro fechado de pedra. Aliás, tinha sido construído pelo próprio Pompeu. E ali os conspiradores o esfaquearam. E ele acaba falecendo. E os senadores pelo menos tentaram salvar a República Romana dessa forma. Não deu muito certo, porque logo o principal amigo de Júlio César, né, general de Júlio César, Marco Antônio, tomou a frente nos funerais de Júlio César e praticamente queria se tornar o novo Júlio César, né, o novo ditador perpétuo. Entretanto, quando se lê o testamento de Júlio César, seu sobrinho Otaviano, que tinha só 16 anos, acaba se tornando seu herdeiro. Então há uma figura de Otaviano e a figura de Marco Antônio que passam a polarizar o mundo romano. Tem o Lépido, que era um general de Júlio César, que forma um segundo triunvirato, né? Lépido, o Otaviano e o Marco Antônio. Mas Lépido logo sai e há essa polarização mais uma vez nessa guerra civil em Roma que não termina, né? Essa guerra civil do século I a.C., entre o jovem Otaviano e o Marco Antônio. Então, o Marco Antônio acaba indo ao Egito e se unindo a Cleópatra. Cleópatra tinha namorado, inclusive, o próprio Júlio César e tinha tido um filho com Júlio César, o Cesário. Então, Marco Antônio fica ali alinhado a Cleópatra e há um embate natural contra Otaviano e Otaviano vence. Quando Otaviano vence a Batalha do Ácio, Batalha Naval do Ácio, 31 a.C., tem então a derrota de Marco Antônio e Cleópatra se suicidam e o Otaviano volta para Roma e volta vencedor. Tem toda aquela chance de ser o novo Júlio César, mas daí o rapaz, que já tem 19 anos, é um rapaz muito esperto.
ele faz encenações ao Senado, prometendo entregar todos os seus títulos e dizer que não quer governar. Foi dessa forma, então, que ele seduziu os senadores, ao contrário, a pedir para que ele ficasse, a pedir para que ele tivesse muitos títulos. E aí ele foi, com até o ok, né, do Senado, concentrando o poder, e aí ele abre espaço para se tornar o primeiro imperador. Mas daí começa o império. E sobre o império a gente fala na próxima aula. Falou? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!